Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional de cibersegurança e eu te ajudo a entender os métodos de ataques dos hackers e como se defender. Você está no podcast Blue Team Academy e no episódio de hoje nós vamos mergulhar no mundo do trabalho remoto em cibersegurança. Com a adoção do trabalho remoto, especialmente após a pandemia do Covid-19, é muito importante para nós entendermos os desafios e as oportunidades dessa modalidade de trabalho que se tornou essencial para os profissionais de cibersegurança. Se você está considerando trabalhar remotamente ou se já está nessa jornada, esse episódio é para você. Mas antes, se você gosta desse assunto de cibersegurança, segurança da informação e quer trabalhar com isso, não esqueça de assinar aqui o canal para não perder nenhum episódio novo que eu posto todas as semanas. Se você quiser receber uma atualização dos conteúdos, matérias comentadas, aviso de empregos na área e até mesmo um calendário de eventos de segurança da informação, na descrição aqui do vídeo tem um link para você se cadastrar. E lá você vai poder baixar o meu e-book grátis, Conquiste a sua vaga em segurança da informação. Ao se cadastrar, eu te mando semanalmente as novidades por e-mail e se você também recebe o meu e-book por e-mail. Então, vamos para a vinheta e começamos já o nosso episódio de hoje. Bom, então, para começar, nós vamos definir aqui o que é o trabalho remoto em cibersegurança, para a gente entender do que eu estou falando. Bom, basicamente é a prática de realizar tarefas relacionadas à área de segurança da informação fora do ambiente tradicional de um escritório, ou seja, trabalhando de casa ou trabalho remoto. Isso pode incluir desde monitoramento de segurança, análise de vulnerabilidades e até mesmo consultoria ou auditoria de segurança. Tudo isso de forma remota, trabalhando de casa. Existem muitas áreas da área de segurança da informação que você vai poder participar de reuniões, fazer análise de documentos, análise de códigos, escrever políticas. Tudo isso dá para fazer remotamente. Isso eu concordo com você. Porém, tem algumas dessas reuniões que elas vão ser infinitivamente mais produtivas quando o trabalho é presencial. Até mesmo um trabalho em equipe, como uma análise de incidente de segurança, é mais produtivo quando você está com todo mundo junto numa mesma sala. E nós chamamos essa sala, né, de incidente, onde estão todos os recursos reunidos, nós chamamos essa sala de War Room. Ela serve para que você tenha ali, rapidamente, todos os recursos, as informações, o mais rápido possível para que dessa maneira a gente consiga resolver o problema o quanto antes. Existem também alguns trabalhos de segurança da informação que você não vai conseguir fazer remoto, mesmo que você queira, mesmo que a empresa te dê condições para isso. Principalmente se for um trabalho que precisa ter um acesso físico. Por exemplo, um acesso físico à infraestrutura de redes, aos servidores, como, por exemplo, instalação de equipamentos de segurança num data center, a manutenção desses equipamentos, trabalhar, por exemplo, a conectividade. Tudo isso, obviamente, vai precisar ser presencial. Existem algumas auditorias de processo que também não dá para fazer remoto. Ela precisa ser uma atividade presencial. Como, por exemplo, você vai auditar ali um processo de entrada de visitantes, ou mesmo uma demissão de funcionário, fica um pouco mais difícil para você fazer esse tipo de trabalho remotamente. Então, existem áreas da segurança da informação que você vai precisar ter acesso presencial. Ao trabalhar com segurança da informação, também é importante lembrar que você vai precisar ter acesso a dados confidenciais. E este é um ponto que pega bastante no trabalho presencial. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Quando eu trabalhava como consultor pela IBM, teve um trabalho, um projeto que nós fizemos para um determinado banco. E neste trabalho,
toda a nossa equipe, eram cerca de 10 consultores, nós tínhamos que avaliar alguns documentos, avaliar políticas da empresa e nós tínhamos que ter acesso a alguns registros, dados de funcionários, dados não de clientes, mas dados que hoje são considerados até sensíveis pela LGPD. Então, como eram dados bastante sensíveis e que precisaria ter um gerenciamento desse armazenamento, nossa equipe recebeu um laptop desse banco e ele ficava com várias pessoas ali do próprio time de projetos. Quando nós solicitávamos uma informação para o cliente, eles copiavam essa informação para um repositório e um de nós tínhamos que ir presencialmente em uma unidade do banco, né? Não podia ser uma agência, tinha que ser um escritório. E lá no banco, com o laptop do banco, nós conectávamos a máquina à rede cabeada, não podia ser nem o Wi-Fi da empresa, e nós sincronizávamos aquela pasta de dados que tinha do repositório. Então ali nós tínhamos todas as informações que nós solicitamos até aquela certa data. Depois que essa pasta era sincronizada, nós voltávamos lá para o escritório da IBM e toda vez que alguém do nosso time precisava ler um daqueles documentos ou rever as informações, às vezes as notas de uma reunião presencial ou alguma coisa, nós tínhamos que ligar aquele equipamento, aquele laptop do banco, ler os documentos naquele laptop, não podia transferir os documentos daquele laptop nem mesmo para um computador da IBM. Então, mesmo que aquele computador ele estivesse, um computador de propriedade do banco, ele estivesse na nossa rede da IBM, nós não podíamos copiar nenhuma informação dali. A própria porta USB ela era bloqueada para que não houvesse cópia dos dados ou por pendrive ou por um HD externo. E mesmo a parte de rede, se você conectava aquela máquina à rede, ela tinha um acesso muito limitado. Ou seja, ela tinha vários agentes de segurança, controles de segurança, que evitavam que a gente fizesse qualquer cópia, né? Óbvio que ficaria imune a parte, por exemplo, poderia abrir um documento numa tela e tirar uma foto com o celular. Mas aí isso já configurava uma quebra de segurança minha. Como funcionário IBM, eu não poderia fazer aquilo, né? Porque eu estou tratando dados sensíveis do cliente. Então, obviamente, a gente tinha que acatar aquelas regras de segurança impostas pelo banco, né? Pelo nosso cliente. E embora seja difícil trabalhar remotamente, né? Em alguns casos é possível fazer o trabalho de segurança da informação de forma correta e remoto. Para isso, tanto você quanto a sua empresa vão precisar ter alguns cuidados que são essenciais para o trabalho de segurança remoto. O primeiro deles, obviamente, é com relação à segurança das informações. Você já deve saber ou deve imaginar que nós, profissionais de cibersegurança, nós vamos lidar diariamente com várias informações de diferentes áreas, diferentes setores da empresa, e a maioria dessas vezes, essas informações já são confidenciais. Então é importantíssimo que você tenha um equipamento de trabalho que seja corporativo, seja um laptop ou um desktop, ele tem que ser de propriedade da empresa, e esse equipamento, obviamente, tem que ter todos os recursos de segurança para proteger essas informações. Mesmo que seja um celular ou um tablet, estes aparelhos eles precisam ser de propriedade da empresa e ter os recursos de segurança instalados. Então, esse dispositivo ele tem que vir habilitado com as políticas de segurança para evitar o compartilhamento de dados ou perda de informações. Você não deve, em hipótese nenhuma, trabalhar dados da empresa ou de clientes seus em um computador que seja pessoal ou um dispositivo, né, um celular pessoal.
Vamos imaginar a seguinte situação. Você dá um descuido e vai lá e instala um jogo que tem um malware ou alguma coisa, ou você cai em um phishing, ou você empresta o seu computador pessoal para algum parente na sua casa, essa pessoa cai num phishing e instala um malware dentro do seu computador pessoal. E aí provavelmente você não está ciente ou não percebeu que isso aconteceu. E através desse malware, você obviamente estava trabalhando os dados da empresa no seu computador pessoal. Através desse malware ocorre um vazamento. No mínimo, né, você vai ser demitido da empresa onde você está trabalhando. Isso se você não for processado por essa empresa, por ter um descuido como esse. Então, por isso que não é interessante você usar um equipamento pessoal, né, para coisas do trabalho. E eu vou falar que não é tão difícil disso acontecer, não, tá? Recentemente, eu vi uma notícia de um funcionário da Okta e esse funcionário ele efetuou login usando a sua conta pessoal do Google em um computador que era do trabalho, ou seja, era um computador gerenciado, tinha lá os recursos de segurança, os anti-malwares, o endpoint security instalado, mas como ele fez login com uma conta pessoal, provavelmente no Google Browser ou alguma coisa assim, Google Chrome, alguns dos tokens de sessão de uma aplicação corporativa foram compartilhados. E o atacante conseguiu, com esses cookies de sessão, conseguiu se logar no sistema de suporte técnico da Okta. Com este acesso que o atacante fez, ele conseguiu baixar informações de 134 clientes diferentes. O que eu estou falando aqui, gente, não é uma informação oculta, não é fofoca. Isso são informações que foram para a mídia. Foi um alerta de segurança emitido pela Okta. É um documento, se você acessar na internet, buscar sobre esse caso, você vai ver que é uma informação pública. A própria Okta passou isso para os seus clientes, né? Como resultado da análise forense que foi efetuado sobre este ataque. E eles chegaram nessa conclusão. Ou seja, se uma empresa de grande porte, uma empresa da área de segurança como a Okta, que tem os seus recursos de segurança, um descuido de um funcionário pode ter ocasionado ou ocasionou, né, esse vazamento de dados de funcionários, imagine você trabalhando remotamente e não tendo os devidos cuidados, o que pode acontecer, né? Em muitos dos casos, até a gente pode citar, que nem mesmo a pessoa que foi atacada descobriu que foi atacado. Quem descobre, acaba descobrindo isso, é a investigação da empresa, é o vazamento da informação para a imprensa, é que acaba contando, né, sobre esse fato. Às vezes a própria pessoa não percebeu que ela foi atacada. Bom, então você já sabe, né? Se vai trabalhar remoto, tem que usar o computador da empresa, tá? Também é importante que você tenha cuidado com a sua conexão de internet. Se você trabalha de casa, tudo que você vai comunicar passa por um provedor de internet, incluindo as suas consultas no DNS, incluindo os sites que você vai acessar, os cookies de sessão e tudo mais. Então, se é para trabalho, provavelmente a sua empresa deve ter pedido para você estar em uma VPN, uma Virtual Private Network. É um agente, um instalador que você vai colocar na sua máquina corporativa e através desse instalador você vai se conectar e estabelecer um túnel de segurança, um túnel criptografado, e todas as informações que você solicitar de DNS, de site, dados trafegados por esses sites, autenticações, vão ocorrer de forma criptografada entre o seu computador e o servidor de VPN que você estivesse conectando. Por isso que é importante você se conectar com o servidor de VPN da sua empresa, tá? Não adianta você usar um serviço de VPN pública
como Kaspersky, como NordVPN, alguma coisa, e falar, eu estou seguro porque eu estou na VPN da Kaspersky, da Nord. Se você está usando o computador de trabalho, você tem que conectar na VPN que a sua empresa está determinando. Porque ali foi avaliado, né, a segurança entre os computadores e aquele site e o site de VPN, ou o servidor de VPN e a rede da empresa. Então, com a VPN, todo o tráfego corporativo ele vai ser criptografado e assegurado até o ponto de conexão. Tome muito cuidado se você for trabalhar a partir de Wi-Fi que sejam públicos, mesmo se você tiver uma VPN. Alguns desses lugares, eles podem ter os seus servidores de DNS e DHCP atacados e que pode causar um problema no momento que você estabelece a sua conexão de VPN. Então, é melhor não usar uma rede pública, como por exemplo um Wi-Fi de uma lanchonete, de um restaurante, ou mesmo um Wi-Fi de aeroporto. É melhor não utilizar para fins de trabalho. Ou, se você for utilizar a partir desses locais, que você utilize então o roteador do seu celular, porque ali você tem uma certeza melhor que o DNS e o DHCP provavelmente não vão estar alterados. Sem contar que quando você conecta a sua máquina de trabalho em uma rede Wi-Fi, o seu computador ele vai pegar um IP daquela rede e se o atacante estiver naquela rede, ele pode executar um ataque ativo contra o seu próprio IP, contra a sua própria máquina. Então, se a sua máquina não estiver protegida, tiver com alguma porta aberta ou alguma coisa assim, ele pode fazer ataques muito mais sofisticados e até outros mais simples, mas que pelo fato de você estar na rede deles, fica viável certas formas de ataque. É óbvio que existem vantagens de se trabalhar home office para a área de cibersegurança, assim como tem vantagens para outras áreas, né, como os desenvolvedores trabalham de casa. É muito mais simples você trabalhar de casa, você pode trabalhar de maneira mais confortável, né, com certas roupas, você não tem deslocamento até um escritório, você não tem custos extras, como por exemplo para almoçar, ou para um café, ou alguma coisa assim. Mas dependendo do ambiente que você está, é possível você ter um ambiente até mais calmo e mais silencioso do que um ambiente de escritório. Principalmente quando você precisa fazer uma avaliação de código-fonte, ou testar um sistema, ou quando você está precisando buscar uma solução, fazer um troubleshooting, né? uma resolução de problemas para um sistema ou alguma coisa assim, ou procurando uma solução para um incidente, é muito melhor você estar em um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, para que você possa se concentrar melhor. E aí, ao trabalhar de casa, por exemplo, eu posso aqui montar laboratórios, eu tenho máquinas diversas aqui na minha casa, onde eu posso criar máquinas virtuais, eu posso criar redes específicas, né? Eu tenho uma rede Wi-Fi que é mais tranquila, mais segura e confiável para eu testar os sistemas. Se eu fizer, por exemplo, uma captura de pacotes dentro da minha rede aqui, é óbvio que eu consigo trabalhar só o tráfego local. Se eu tiver num escritório e tiver dezenas de pessoas trabalhando e eu fizer uma captura de pacotes numa rede de escritório, além do tráfego das máquinas virtuais que eu estou testando, eu vou capturar tráfego de outras máquinas também. E isso pode me dar muito mais trabalho para limpar os logs de captura de pacotes do que se eu fizesse em um ambiente doméstico. Então, por isso, é uma vantagem também, se você precisa testar um sistema, fazer isso a partir da sua casa, a partir da sua rede de casa, porque você tem uma rede menos congestionada do que em um escritório. Também é possível, né, quando você trabalha de casa, você determinar o seu horário de trabalho.
Eu mesmo, eu gosto de trabalhar em alguns horários entre 10 e meia-noite, porque é um horário que aqui na minha casa fica mais tranquilo. Os meus filhos já foram dormir e você consegue se concentrar um pouco mais nas suas atividades, às vezes para fazer, elaborar um trabalho, buscar uma imagem, buscar um teste que você precisa, né? Até mesmo a própria internet, dentro desse horário, ela fica mais rápida, obviamente, porque saiu do horário de pico de tráfego, que é ali entre as 18 horas e 20, 21 horas. Então, para você fazer buscas, para você fazer uma pesquisa na internet, para você fazer um download, esse horário ele fica melhor. E óbvio, né, em algumas regiões do Brasil, principalmente as regiões que são mais quentes, esse trabalho das 10 à meia-noite até 1 da manhã é quase que mandatório porque ele é mais produtivo. Você trabalhar de noite do que trabalhar durante o dia, porque obviamente de noite está mais fresco, você está mais descansado, relaxado para poder fazer um trabalho que necessita um pouco mais de concentração, como é o trabalho de cibersegurança. Já com relação à oferta de trabalho, aí nesse ponto eu não vejo tanta disponibilidade, infelizmente. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiz algumas pesquisas de ofertas de emprego e realmente as vagas que oferecem trabalhos remotos, elas são poucas atualmente e mesmo fora do Brasil. Eu busquei algumas vagas internacionais para quem está trabalhando no Brasil, quer trabalhar para empresas americanas, empresas internacionais, e mesmo estas estão bem difíceis de serem encontradas, tá? E muitos de vocês me perguntam se é preciso mudar para uma outra cidade para poder trabalhar na área de segurança. Como, por exemplo, gente me pergunta: eu preciso me mudar para São Paulo ou para Brasília, para o Rio de Janeiro, para poder começar a trabalhar na área de segurança da informação? E nessas pesquisas que eu fiz, eu vejo que há tão pouca oferta de trabalho remoto, principalmente se você está em começo de carreira. E isso, gente, eu conversei com alguns gestores para saber por que o funcionário em início de carreira na área de segurança é mais difícil que ele trabalhe remotamente. Tá? É porque quem contrata, né, precisa que você tenha uma certa experiência para poder gerenciar o trabalho remoto, para você poder ter a capacidade de trabalhar remotamente. E não é que eles duvidam da capacidade de vocês. É que, na verdade, muitos desses gerentes, no passado, eles abriram vagas remotas para quem estava em início de carreira e acabou não dando certo, porque alguns profissionais não eram qualificados e outros profissionais que já eram um pouco mais qualificados não fizeram o trabalho direito. E aí, por conta disso, né, eles ficaram ressabiados de contratar profissionais em início de carreira para trabalho remoto. É por conta disso que os bons pagam pelos maus, não é? Já para quem tem mais experiência, e aí, para ter mais experiência, eu vou especificar aqui. Eles falaram assim: se a pessoa tiver mais do que 5 anos de carreira em segurança da informação, aí sim você consegue ter uma oferta melhor de vagas remotas. Por quê? Porque esse profissional com 5 anos de carreira em segurança da informação, ele já é considerado um profissional pleno para sênior, na maioria dos casos. E como faltam muitos profissionais qualificados de nível sênior, as empresas abrem mão do trabalho presencial e oferecem vagas remotas. Eu mesmo, eu trabalho remoto deste lugar aqui que vocês estão vendo, né? Vocês veem todos os meus vídeos. Esse aqui é o meu escritório da minha casa. E o meu gerente, ele fica localizado na cidade de Denver, no Colorado, né? Então, eu converso com o meu gerente remotamente, o tempo todo. Eu já conheci ele pessoalmente em eventos da empresa, mas a maioria dos casos eu trabalho com ele remoto.
Mesmo a equipe aqui do Brasil, que eu tenho um vendedor e um diretor de canais, cada um mora em uma cidade. Eu sou o único que mora em São Paulo. O vendedor e o diretor de canais, eles ficam em outras cidades aqui do interior do estado, né? Mas por que isso? Porque a nossa equipe só tem profissionais de nível sênior, pessoas que já trabalharam em escritório muitos anos e que hoje podem ter a vantagem de trabalhar remotamente. Então eu digo, gente, não é que o trabalho remoto ele não existe na área de segurança da informação. Ele existe, mas apenas, ou na maioria das vezes, para profissionais que já têm um pouco mais de experiência, que já conseguem trabalhar sozinho, que não precisam de suporte, apoio ou ajuda de outros profissionais. E aí, por isso, as empresas conseguem permitir que esse profissional trabalhe, né, de fora. Eu perguntei para 2 clientes meus que hoje têm profissionais nas suas equipes que são de outros estados. A maioria deles estão no estado de Minas Gerais. E esses 2 clientes, os gerentes, né, eles me disseram que eles procuraram primeiro se havia profissionais disponíveis na cidade de São Paulo. Por quê? Porque os escritórios dessas empresas ficam aqui em São Paulo. Mas como eles não encontraram profissionais disponíveis, ou seja, a maioria já estava contratado com um bom salário, eles não conseguiam tirar essas pessoas de outras empresas para trabalhar com eles, eles abriram a possibilidade de encontrar mão de obra externa. E esses profissionais de Minas Gerais, que eles encontraram, já eram pessoas que já trabalharam em escritório também, que já moraram aqui em São Paulo, que até conhecem a cidade de São Paulo e que hoje estão morando no interior de Minas Gerais e trabalhando para empresas de São Paulo. Tá? Mas, por exemplo, numa equipe de 6 pessoas, um profissional é remoto. Numa outra empresa, a equipe tem 10 pessoas, 2 profissionais moram fora de São Paulo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Foi só nesse caso, então, que eles abriram então, a contratação remota. E mesmo assim, a empresa pede que esses profissionais que moram em Minas Gerais, se às vezes a empresa precisar deles aqui em São Paulo, seja para um projeto, seja para algum trabalho, uma reunião ou alguma coisa assim, esses caras eles precisam sair de Minas Gerais e virem para São Paulo por conta própria. A empresa não paga passagem, a empresa não paga estadia, e isso é o que eu tenho visto em geral no mercado. As empresas estão permitindo que seus funcionários morem fora, mas se precisar deles, eles vão pedir para vir aqui para São Paulo e não pagam viagem nem estadia. Então, pessoal, essa é a realidade. É claro que você vai ter um cara ou outro cara que ele conseguiu aquele emprego maravilhoso, que ganha super bem. O cara trabalha da praia, de manhã ele vai surfar, na outra semana ele tá comendo fundi, não sei aonde, Campos do Jordão. Depois ele tá trabalhando de Fortaleza e tal. Cara, isso vai existir, mas não é a regra. Isso é uma exceção. Ou o cara, ele é muito bom, tem uma reputação muito grande, ele é um profissional que tem muita experiência e ele consegue fazer isso. Eu mesmo, eu não consigo me mudar de São Paulo, apesar que membros da minha equipe moram em outras cidades que não é São Paulo, aqui, região metropolitana de São Paulo, mas não é a cidade de São Paulo. Eu hoje não consigo me mudar de São Paulo porque tem muitas reuniões que eu tenho que fazer com clientes, com parceiros, onde eu preciso ir presencialmente e aí eu preciso estar em São Paulo. Então, se você puder se mudar para São Paulo ou para uma cidade maior, Belo Horizonte, Brasília, não precisa ser exatamente São Paulo. Tem muitas cidades de grande capacidade que têm empresas, que têm oferta de emprego em segurança da informação. E se você puder se mudar para essas cidades, eu recomendo fortemente que você vá, que você mude, que você comece a trabalhar, mesmo que seja no escritório,
mas para você vai ser um crescimento muito grande você ter ali o contato com as empresas, com os clientes, com as pessoas. Se você mora com seus pais, vai ser muito bom você ter uma experiência de morar sozinho ou morar com colegas, né, numa república ou alguma coisa assim. Vale muito a pena para você. Vai ser um crescimento muito grande para a sua vida, para a sua carreira, para você aprender. E aí, dentro do seu trabalho, você vai fazer o seu nome, né, usando a experiência que você tem. E depois de algum tempo que você já tem experiência, que você tem uma reputação, aí, se você quiser até morar em outro país, é possível, tá? É, foram ações que eu fiz no passado. Até hoje essas ações estão válidas, né? Eu consegui morar no exterior, eu consegui trabalhar para empresas fora do país, graças à reputação que eu criei aqui dentro e que me tornou mais fácil, né? Me mudar para outro país e trabalhar em outros países. Tá ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem aqui. E para você que chegou até aqui no final comigo, comenta aqui embaixo, teletrabalho, para eu saber que você chegou até o final. Valeu e eu te vejo no próximo vídeo aqui.